Doutor Joaquim Jaime, de novo, para a nossa conversa. Boa noite. Boa noite, Ana Lemos. Boa noite extensiva aos nossos telespectadores. Ora, o chefe de Estado angolano e líder da União Africana, João Lourenço, voltou a exercitar diplomacia em prol do desenvolvimento do país e também do continente. Acabamos de ver em Portugal, terminou já a sua visita, onde logrou, entre outros, um incremento no valor de 750 milhões de euros na linha de crédito para Angola. Era expectável? Surpreendeu-lhe? Em princípio, já havia essa expectativa. Portugal é o país que melhor acompanhamos a partir daqui, devido às afinidades históricas que temos, facilidade de nos compreendermos, nos expressamos justamente na mesma língua e sabemos que no âmbito do amplo pacote de diplomacia da União Europeia, e Portugal ser certamente integrado nisto, está-se a prestar uma atenção especial ao continente africano. Sabemos que nessa altura a África é alvo de uma disputa muito grande entre os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, Emirados Árabes Unidos, a Turquia também está com uma grande presença. E sabe-se que, para além de permitir a exportação do capital português por via dessas linhas de financiamento, há também aqui um elemento estratégico, porque reforça as relações entre Portugal e Angola, para além dos laços culturais, os laços diplomáticos, há uma relação econômica muito forte entre Angola e Portugal. Antes do restabelecimento, nos termos atuais, da cooperação entre Angola e a China, Portugal era o país que mais investia em Angola fora do setor estratégico. Então temos uma relação diplomática que já dura 49 anos desde o restabelecimento das relações diplomáticas em março de 1976, depois de alcançada a independência a 11 de novembro de 1975. E que saem agora naturalmente mais reforçadas com este abraço que acabamos de ver. Exatamente. Antes desse pacote de 750 milhões de dólares, já havia um pacote de 1,5 mil milhões de euros que vinha ainda do governo do ex-primeiro-ministro António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa é efetivamente o presidente dos afetos, tem uma relação extraordinária com Angola e uma relação bastante pessoal com o presidente João Lourenço. Não estão só apenas dois estadistas, mas também estão dois amigos que coincidentemente são presidentes de Angola e Portugal. Do que nos foi dado a conhecer, esse aqui é um pequeno rabisco do que comporta os novos parte acordos. Dos 11 até, adicionados aos 12 que já foram protocolados numa outra ocasião, que do ponto de vista da ciência, um acordo entre o Instituto Camões, a Universidade Agostinho Neto, expansão da língua, que sabemos que é o veículo que nos une, e também aqui no âmbito da congregação da comunidade falante da língua portuguesa por via deste Instituto. Segurança e Proteção Civil, Programa Técnico Policial de Proteção Civil 2025 e 26, com financiamento modesto de 81 mil euros, Protocolo de Segurança Rodoviária, planeamento conjunto entre os órgãos responsáveis dos dois países. Estamos aqui a falar do Ministério do Transporte e o Ministério das Infraestrutura e Habitação de Portugal. Transporte e Logística, memorando com a IP Engenharias e a nossa Agência Nacional de Transportes Terrestres para a modernização de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, o intercâmbio técnico e seminários. É importante essa componente também. Nós precisamos muito, e abordou essa questão com alguma profundidade, se nos recordarmos, no Fórum Estados Unidos-África, a componente das infraestruturas foi abordada com bastante ênfase, não só devido à nossa dimensão interna, mas também devido à nossa dimensão regional, que é importante para nós. Investimentos em exportações, parceria, aqui mais uma vez, parceria Porto Business School com a IPEX, com a capacitação de executivos para atrair investimentos privados e diversificar a economia angolana. Há muito mais componentes ainda dos vários protocolos de cooperação que foram assinados. Isto aqui é que nos foi permitido
ter conhecimento até o momento. Ora, entretanto, ficou também patente uma outra grande preocupação do presidente angolano, enquanto líder da União Africana, que tem que ver com a maior mobilidade no espaço CPLP e também a importância da língua portuguesa no mundo. Exatamente, a língua portuguesa no mundo é das mais faladas. Do ponto de vista de distribuição geográfica, ela está representada na Europa, naturalmente Portugal, América do Sul, África, a Ásia e aí um pouco na região da Oceania. É uma língua com uma dispersão geográfica muito grande. Temos de reconhecer o espírito aventureiro e pioneiro de Portugal na exploração do mundo novo, como era chamado assim. Em relação à mobilidade, há acordos de mobilidade dentro da nossa comunidade linguística. Naturalmente que cada país, no âmbito da sua soberania, vai regulamentar, vai disciplinar em conformidade com os seus interesses e posicionamentos. Angola, o ano passado, liberou mais de 90 países da obrigatoriedade de ter um visto de entrada. Para além da isenção do visto de entrada, até que o visto de fronteira, também simplificou procedimentos ou atos migratórios. Entre os países facilitados está Portugal. E apercebemos que recentemente, por pressão do Chega, Portugal aprovou já uma lei que endurece tanto os atos migratórios como a aquisição da nacionalidade, a permanência em Portugal, um pouco ao arrepio dos instrumentos aprovados a nível da nossa comunidade linguística. Marcelo Rebelo de Sousa já havia prometido em antecipação que submeteria a verificação da constitucionalidade dessa lei ao Tribunal Constitucional. Oxalá o Tribunal Constitucional efetivamente lembre-se da necessidade de haver alguma compatibilização entre o direito interno e o direito internacional assumido, subscrito, ratificados pelos Estados. Naturalmente que há uma onda populista de extrema-direita em Portugal, pressionada pelo Chega, e o PSD, de modo a cavalgar junto do eleitorado do Chega, decidiu então abraçar também essa agenda populista que resultou naquela lei que foi aprovada. Dr. Joaquim Jaime, um outro assunto que dominou a semana tem que ver com o pacote legislativo e eleitoral, com várias abordagens, sobretudo no Parlamento, com o MPLA e a UNITA, em alguns momentos, a demonstrarem falta de entendimento, mas, ao fim e ao cabo, foram alcançados importantes consensos. Importantíssimos consensos. O MPLA e a UNITA já nos acostumaram a isso. Podem discutir em público, mas encontram sempre uma forma de no privado poderem conversar, e isto representa justamente esta capacidade destes dois grandes partidos de poderem então conversar sempre que o país necessite melhor. No conjunto dos acordos, dos consensos melhor, a manutenção da atual forma de distribuição dos mandatos restantes. O nosso sistema eleitoral, do ponto de vista do ponto de vista da conversão dos votos em mandatos, adotamos o método de Ondut. E há ali uma disputa como definir os restos. A UNITA propunha que devia ser uma participação direta entre todos os partidos e coligações, mas o método, na sua dimensão científica, privilegia os grandes partidos, aqueles que tenham efetivamente conseguido o maior número de votos, são esses que o método em si permite que vão disputar os restos para poder definir a composição da Assembleia Nacional. Fez a manutenção do que está na legislação. Manutenção da redação constante da lei vigente sobre o início e fim da campanha eleitoral. A ANTA também propunha uma modificação aqui dos termos da lei, mas, como disse, em relação às discussões, prevaleceu o consenso da manutenção do que está na lei atual. Horário do direito de antena para fins eleitorais entre as 14 e as 18 horas para rádio e televisão, 18 às 22 horas. Manutenção do tempo de antena para fins eleitorais, rádio 10 minutos, televisão 5 minutos. Havia uma proteção da UNITA de se elevar o tempo para 10 e 15, 15 e 10 respectivamente, mas manteve-se o que está na lei nesse momento.
o polêmico afastamento de até 1 quilômetro do local da votação, chegou-se ao consenso que 200 metros era suficiente. Imagina uma assembleia de voto que está na esquina da minha casa, eu tinha que ficar 1 quilômetro da minha casa. Era impensável uma situação destas. Manutenção da redação constante da lei vigente sobre o apuramento eleitoral. Nesse momento, a lei determina que as comissões municipais e provinciais, elas funcionam apenas no suporte logístico operacional eleitoral, que a responsabilidade do apuramento, o apuramento que é a conversão dos votos em mandatos, seja da responsabilidade da CNE, isso foi mantido. E depois ali um ponto que é de total importância. Exatamente. Os angolanos vão poder votar com o cartão eleitoral em 2027. Vai se manter. A votação com o cartão eleitoral, aqui a pretensão da UNITA efetivamente vincou, mas nós temos verificados, por experiência, que aquelas situações em que o indivíduo perdeu o cartão eleitoral, naturalmente o bilhete de identidade poderá substituir. Não significa dizer que o bilhete de identidade não poderá ser usado sob nenhuma circunstâncias. Eliminação da ata síntese. A ata síntese foi substituída pela ata de mesa. Pelo que nos foi dado a conhecer, todos os elementos constantes da ata síntese serão integrados na ata de mesa, que será assinada, distribuída e afixada no local. A grande diferença que vai se verificar é o quê? É que no atual contexto legal, apenas uma ata síntese afixada. Com este consenso, haverão várias atas afixadas, porque cada mesa produz uma ata própria. A ata de mesa vai ser assinada e carimbada pelo presidente da mesa e delegados da lista, como já disse, e distribuída. Eliminação da proposta sobre a existência de mesas móveis. As mesas móveis é uma proposta, consta da proposta do Executivo, visava, é essencial, facilitar o exercício do direito de voto para aquelas pequenas comunidades. Nós temos no país aldeias com 20, 30, 40, 50 pessoas. O nosso irmão lá para a região centro-sul da Angola, no momento da transumância, o Zé Lacampo aqui, acabou a grama, amanhã ele está a ponto lugar e é necessário que houvesse efetivamente esta possibilidade de a mesa de voto ir ao encontro do indivíduo, uma mesa de voto itinerante. Pronto, mas os políticos em sede de consenso, porque aqui as partes tiveram que fazer muitas cedências em sede de consenso, eliminou-se então a proposta sobre a existência das mesas móveis. Este é o pacto que foi celebrado na Dimensão Pública na Assembleia Nacional para então desbloquear a discussão sobre o pacote legislativo eleitoral. Ora, e além fronteiras, o governo da RDC e o M23 assinaram um acordo em Doha que pode trazer outro alento no que a paz diz respeito, portanto, nesta região. Estamos a falar da paz no leste da RDC com a mediação do Catar. Angola tem sido citado nos esforços de mediação ao longo de muito tempo para se conseguir a paz nessa região. Exatamente. Nós tivemos acesso, por via do site do Departamento de Estado norte-americano, do acordo entre o RDC e o Ruanda, que foi o primeiro. Angola foi citada 4 vezes naquele acordo e destacou-se a importância fundamental da intervenção de Angola. O mesmo aconteceu com o acordo, se fosse a nível dos contratos, seria um contrato promessa entre a RDC e o M23. Primeiro decidiram estabelecer por consenso uma agenda, uma declaração política comum que vai definir efetivamente os termos, os conteúdos, os limites daquilo que vai ser efetivamente a discussão sobre os acordos de paz que terão início em agosto. Mais uma vez, as partes efetivamente reconheceram o papel fundamental da liderança do presidente João Lourenço, mandatado pela União Africana e no âmbito dos esforços de paz na região dos Grandes Lagos, em como ele conseguiu conduzir este processo com toda a imparcialidade, com toda a equidistância, podia muito bem ser tentado, dada a nossa aproximação com a RDC. Ainda assim, ele conseguiu fazer o que as outras tentativas não haviam conseguido. Colocar à mesma mesa Paul Kagame
e Tshisekedi, que era uma primeira etapa. Depois criou as condições para que tivéssemos o M23 em Angola. Quem boicotou a vinda do M23 foi a União Europeia. Porque na véspera da vinda do M23, a União Europeia decide então sancionar o M23 e o líder da Associação Rio-Congo. Uma medida desta natureza, naturalmente, que já se previa qual seria a reação do M23. Se nós vamos para Angola negociar a paz, sanções, naturalmente, que desmobilizam qualquer esforço no sentido de se avançar. Portanto, a não vinda do M23 em Angola não significou fracasso da diplomacia angolana, até porque o M23 havia confirmado a sua presença em Angola, estava tudo a posto para que viesse a Angola, mas a União Europeia, e nós sabemos da dimensão geopolítica deste conflito, é como se alguém tivesse a dizer: Angola é pequena demais para ter tanto protagonismo, vamos torvar isso. Mas, no entanto, a Angola conseguiu fazer a manutenção do seu prestígio, da sua reputação e um exemplo como podemos, a nível da África, encontrar soluções africanas para os problemas africanos. Em poucos segundos, diga-me, podemos olhar para este momento como um marco crucial para o muito almejado calar das armas na região dos Grandes Lagos? Pelo draft do pré-acordo que se conseguiu, e não há muitas resistências em relação ao conteúdo, o que não foi cumprido na fase inicial com Kabila Pai, que era a integração do M23 na vida política e social do Congo Democrático, a integração dos militares do M23 no Ministério do Interior e no Ministério da Defesa do Congo Democrático, porque foi um cumprimento dessa promessa que despolitou esse conflito todo. Eles puderam resgatar essa agenda do acordo inicial com Kabila Pai, que não foi cumprido, e dessa vez houve das partes, sobretudo do governo da República Democrática do Congo, da integração política, civil, social e militar do contingente do M23. Finalmente, passados quase 30 anos, nós teremos sim paz na República Democrática do Congo, e porque uma vez Trump, provocado pela nossa jornalista, disse: Ariana, quem não cumprir terá pesadas sanções. E eles sabem que são obrigados a cumprir com o que acabaram de assumir no Catar recentemente. Dr. Joaquim Jaime, mais uma vez obrigado por este momento. Vamos voltar a estar juntos no próximo sábado. Estaremos sim. Até lá, boa noite. Boa noite, bom trabalho.